Primeiramente, galera, eu quero dizer pra vocês que não tem terra arrasada. Eu sei que depois de uma pancada de 3-0, a cabeça fica doendo. E aí, principalmente quando você olha a sequência que o Vasco pegou, você percebe que não tem terra arrasada. Eu vou recapitular pra vocês o que aconteceu com o Vasco nos últimos jogos. O Vasco pegou o Flamengo, o Bahia, o Cruzeiro e o Palmeiras. O Vasco, nessa sequência, que ninguém acreditava que conseguiria fazer a pontuação que fez 7 em 12 pontos. Perder para o Palmeiras fora de casa é uma coisa que, infelizmente, pela grandeza do Vasco da Gama, infelizmente se tornou comum pelo que o time de futebol joga nos últimos anos. E a verdade é que seria muito difícil, mesmo com o Vasco completo, conseguir algum tipo de resultado positivo na casa do Palmeiras, principalmente diante do cenário que a gente falou. O Palmeiras é um time que vai brigar pelo título, o Vasco não é essa equipe. Mas, obviamente, a gente tem que olhar para o jogo e pensar o seguinte. Cara, sem Barros e sem Cuesta, o Vasco é outra equipe. Quem foram os jogadores que fizeram o Vasco ter consistência nos últimos jogos? Robert Renan, Barros e Cuesta. Só quem jogou hoje foi o Robert Renan. O Robert Renan, inclusive, não tinha perdido ainda com a camisa do Vasco, jogando como titular. Assim como o Barros ainda não perdeu jogando como titular com a camisa do Vasco da Gama. E quem entra na vaga do Cuesta e quem entra também na vaga do próprio Barros, acaba sendo o Hugo Moura. O Hugo Moura ele vira primeiro volante, enquanto o Tietê fica como segundo volante e o Lucas Oliveira entra como zagueiro. Vocês vão se recordar, principalmente para você que acompanha a minha live aqui no canal do Pedrosa, após a partida contra o Flamengo, a galera ficou pedindo para eu ficar babando o ovo e falando que o Lucas Oliveira jogou demais, que o Lucas Oliveira é maravilhoso. O Fernando Diniz fez uma live aqui, fez uma entrevista coletiva, inclusive, dizendo que, meu Deus, tá tudo bem, é porque o Lucas Oliveira tá vendo como ele pode jogar no Vasco, assim como o Fernando Diniz também, em todos os momentos, fica defendendo o Hugo Moura como se o Hugo Moura não errasse. E aí, gente, mais uma vez, assim... As pessoas acham que é perseguição da minha parte, mas eu vou falar pra vocês um negócio muito sério. Dentro do Campeonato Brasileiro, nenhum jogador cometeu tantas falhas, quanto o Hugo Moura. E isso é até matemática, porque ele é o que mais joga, inclusive fez 50 jogos hoje com a camisa do Vasco da Gama. E mais uma vez ele cometeu uma falha bizonha. Hoje eu fiquei constrangido com aquele segundo gol. Constrangido. E uma falha bizonha junto com o próprio Lucas Oliveira. E o Lucas Oliveira é um jogador que, infelizmente, ele não tem condições de jogar com a camisa do Vasco. Não tem. Ele não tem a mínima condição de jogar com a camisa do Vasco. Ele não tem a mínima condição de ser titular de uma equipe como o Vasco da Gama. E infelizmente, por causa de um jogo em que inclusive ele até jogou bem, jogou de forma decente, mas também deu chances pro Pedro e o Pedro perdeu o gol, o Fernando Diniz resolveu colocar ele contra o Palmeiras no Allianz Parque. E eu preferia muito mais colocar principalmente o Lucas Freitas, que apesar de ter falhado no jogo contra o Ceará, fez muitas partidas melhores do que o Lucas Oliveira e ter deslocado o Robert Renan para a direita. Mas agora é fácil também falar, né? Então o ponto é o seguinte, gente. Mais uma vez o que mostra é o que a gente falou. O Barros é uma figura central dessa equipe. O Barros gera equilíbrio, o Barros gera pegada no meio campo, o Barros gera preenchimento. O Jair, quando jogou bem, jogou muito bem ao lado do Barros. O Hugo Moura parou de prejudicar o Vasco justamente porque ele tinha ao lado dele uma pessoa que poderia marcar junto com ele. Então ele jogou de segundo volante sem tantas obrigações de construir, porque ele não consegue construir, e sem tantas obrigações defensivas também. Ele era muito mais um cara disciplinador ali, muitas vezes ia caçar na primeira linha e tudo mais, e aí conseguia fazer jogos ok, principalmente porque tinha o Barros atrás e também tinha o Carlos Cuesta e o Robert Renan. Mas quando o Hugo Moura joga de primeiro volante, é isso aí. Quando ele joga de zagueiro, é isso aí. É uma coisa que eu venho falando aqui o tempo inteiro e é cansativo falar, porque assim, eu vou ficar batendo aqui, dando murro em ponta de faca, pra quê que eu vou fazer isso? Não faz o mínimo sentido. Se o técnico Fernando Diniz acha que ele é um dos melhores zagueiros, porque ele joga bem de zagueiro, ele joga bem de volante, e ainda tem a torcida do Vasco, que infelizmente se acostumou com o mínimo, porque o que o Hugo Moura faz quando ele joga bem é o mínimo. E o máximo dele, geralmente, é falhando, é cometendo falhas. E aí, novamente, a gente vê isso acontecendo e o Vasco perdendo o jogo. O Vasco jogou mal hoje ofensivamente? Não. O Vasco produziu para poder conseguir fazer pelo menos 1 ou 2 gols no Palmeiras. A questão é, os desastres defensivos, a falta dos jogadores, do Barros e do Cuesta, fizeram com que o Vasco tomasse 3 gols em 24 minutos. Em, precisamente, 2 lambanças da zaga. 2 lambanças da zaga. E o que ficou provado hoje também é que a volta do Tietê, ela foi prematura. A volta do Tietê não tinha que acontecer contra o Palmeiras hoje. Não tinha. Claramente fora de ritmo, sem a bola, assim, a ver navios. Não conseguiu ajudar o jogo defensivamente, na fase defensiva, em momento algum. E o Vasco tomou, como eu disse, 3 gols em 24 minutos. Como é que você reverte isso?
É quase impossível. Ainda mais contra o Palmeiras, dentro de casa, que tá com uma dupla inspiradíssima, que tá com uma dupla chamada Flaco Lopes e Vitor Roque, que são dois jogadores de alto calibre. E aí você vê um 3-0 acontecendo, um Vasco até tentando construir, um Vasco que tomou 2 gols em 2 chegadas do Palmeiras por lambanças individuais, principalmente o segundo gol. É constrangedor ver o segundo gol. Assim, é um negócio assim... Cara, é uma ofensa ao futebol. O segundo gol, a atrapalhada que Hugo Moura e Lucas Oliveira cometem é um negócio muito feio, assim, para um nível de time de Série A. É triste, é muito triste. Mas, ao mesmo tempo, vou repetir aqui o discurso que eu falei para finalizar. Não acho que tenha terra arrasada. O jogo do Vasco é domingo contra o Vitória. O jogo do Vasco é depois contra o Fortaleza. Por quê? Eu nem acho que o Vasco tá mais nessa maluquice de brigar contra a zona do rebaixamento. O Vasco tem que continuar olhando para cima. Continuar para ficar entre os 10. Porque esse é o campeonato do Vasco. O campeonato do Vasco da Gama não é fazer o que ele fez nas últimas rodadas, que é empatar com o Flamengo, vencer o Cruzeiro, vencer o Palmeiras e vencer o Bahia e conseguir bater de frente com o Palmeiras. Hoje aconteceu o que todo mundo esperava nas últimas 4 rodadas. E não, o Vasco ele continuou evoluindo. No momento mais difícil que o Vasco teve na temporada foi quando o time encontrou a consistência. Eu vou falar de novo, não é porque tomou 3-0 hoje que eu vou ser aqui um cara que vou ficar batendo, que tá tudo uma merda e tudo mais. Não vou fazer isso. Não vou mesmo. Acho até que o 3-0 ele foi um placar que refletiu de forma mais